Socorro, me ajuda, eu tenho que fazer aquela apresentação naquele evento de final de ano, naquele dia das mães, naquele dia dos pais, na Páscoa, com as crianças da educação infantil, com as crianças do Fundamental 1 e eu não sei como começar a trabalhar. Espere, tenho aqui 5 dicas para você. Primeira dica, não faça as crianças dublarem, por favor. Gente, não tem nada mais chato do que você ir numa apresentação e as crianças estarem dublando. Primeiro que essa noção de que a gente precisa maquiar as coisas, no pior sentido da palavra, para que os pais vejam, para que a coordenação veja, para que a direção veja, isso não existe mais. E é preciso a gente estipular isso dentro das escolas. Você quer ir num show de música e a pessoa tá tocando o violão e ela tá dublando, na verdade a música tá passando lá e ela não sabe aquilo que ela tá tocando? Não, né? Geralmente você quer ir num show de música porque você quer ouvir a pessoa tocando a música. Se ela não sabe, não tem porquê ela tá lá dublando uma coisa que ela não sabe. É a mesma coisa que a gente faz com as crianças quando a gente faz elas dublarem a história. Então, geralmente, pra quem não tá entendendo nada que eu tô falando eles gravam as crianças falando, né? Fala tal coisa, a criança fala e na hora da apresentação coloca o áudio e a criança fica só assim, né? Então vamos extinguir essa ideia sobre isso e vamos começar a trabalhar realmente o que a criança tem de melhor e muito mais imaginativo e muito mais rico do que isso. Dá para trabalhar, por exemplo, mas eu preciso contar uma história. A escola quer que eu conte uma história no Dia das Mães e tal história, a história é complexa, então narre você, né? Você narra e as crianças fazem. E porque o teatro é ação, o teatro é figurino, o teatro é cenário, o teatro é jogo, o teatro é relação. O teatro não é só texto, muito pelo contrário. Então deixa o texto com você. Se é necessário realmente você dar o texto, dê você. Você conte essa história. E as crianças fazem. E as crianças em determinados momentos falam como o personagem faz, elas têm intervenções, elas dialogam com a plateia, elas buscam a mãe, elas têm ações, isso vai ser muito mais rico, muito mais legal do que a gente ficar falando para as crianças dublarem. Segunda dica, não estipulem como as crianças têm que fazer os personagens. Então eu vejo muita gente falando, vai ter a borboleta, aí já pega um tecido, dá na mão da criança, ou faz uma asa super complexa para a criança vestir, e a criança assim, meu Deus, mas a borboleta faz tantas outras coisas. Conte a história e deixe que a criança faça essa história. Não fique estipulando como é a sua borboleta na sua visão. E depois fala, não, a borboleta tem que andar assim, tem que fazer assado, ela anda na pontinha do pé, ela voa. Não. Primeiro deixa a criança, depois você pode até dar dicas, dar toques, mas deixa a criança estabelecer qual é a borboleta dela. Quem vai ser a borboleta? Vai ter uma borboleta? Se na história tem uma borboleta, mas são várias crianças, você pode ter 30 borboletas. Se na história tem uma princesa e você pode ter 30 princesas. Tirar esse peso da protagonista da história, do protagonista da história. Podem ter vários protagonistas, podem ter vários coros. O importante é a criança participar e achar muito legal aquele momento teatral e se sentir bem fazendo e não ficar frustrada porque não foi o personagem que ela quis e muito menos porque ela não conseguiu nem criar aquele personagem porque colocaram imposições para ela de como ela devia fazer o personagem. Terceira dica: procure histórias que vão acrescentar nesse universo infantil. Muitas escolas impondo, então a gente vai fazer Moana no final do ano. A gente vai fazer Pocahontas. A gente vai fazer A Bela e a Fera. Muito legal. Mas todo esse repertório cultural a criança já tem, independente da escola ou não. Então vamos procurar literatura indígena, literatura brasileira, literatura portuguesa, literatura africana, literatura coreana. Vamos ampliar esse repertório cultural dessa criança. Quarta dica: todas as vezes que você conseguir trabalhar durante o ano exercícios, encenações
histórias, personagens, etc, etc, que dê pra trabalhar. Teatro, trabalho. Porque assim, quando você for fazer o evento, você já tem uma carta na manga, você já trabalhou com essa criança durante o ano e você não precisa colocar sempre uma linguagem, uma questão sempre novo. Quinta dica. Bom, todas essas outras dicas que eu dei, na verdade, fazem parte dessa quinta dica que eu vou falar pra vocês. Muitas vezes eu sou contratada pelas escolas e diversas escolas para fazer eventos pontuais, como formatura, Dia das Mães, Dia das Crianças. E aí a gente faz com que as crianças se virem nos 30 e as educadoras se virem nos 30 para que a gente tenha um evento no final do ano. Isso é legal? Isso é bacana? Nem sempre, né? Por mais que seja legal essa apresentação, esse descontração, esse momento do teatro no lugar da escola, a gente não gosta, né, como área de conhecimento, que a gente seja sempre lembrado nos momentos dos 45 do segundo tempo, né? A gente não gosta que a gente fique o ano inteiro sem trabalhar o teatro, a gente não vá ao teatro, a gente não fale de teatro, a gente não estabeleça a linguagem teatral. E depois, no final do ano, a gente quer que as crianças apresentem um grande evento, né? Não dá, não é compatível. Nós, educadores, educadoras, profissionais do teatro, temos que falar, que verbalizar isso. Olha, isso não dá, isso dá, isso não dá. Se você tá nesse momento, também é interessante, e essa faz parte da quinta dica, que você chame profissionais da área teatral para ajudar a escola, né? Um beijo! Boa sorte!